Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje a gente vai falar sobre a FISPIC, Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos. Mas o que seria uma FISPIC? Imagina o seguinte, imagina que você comprou um celular e você quer saber como esse celular funciona. O que você vai fazer? Você vai ler o manual desse celular. A FISPIC é como se fosse o manual do produto químico. Então ela vai dizer de que forma você vai armazenar, qual o EPI que tem que ser utilizado. No caso de primeiros socorros, como é que deve ser feito esse primeiro socorro. Então é o manual do produto químico. Pois bem, e quem é que elabora essa FISPIC? Quem vai elaborar é o fabricante, tá? Mas você comprou aqui no Brasil, esse produto é importado e você comprou de um importador. Quem é que tem que fornecer essa FISPIC para você? O importador. O problema é que ele só vai fornecer se você pedir, né? O ideal seria que ele mandasse de qualquer forma, mas nem sempre isso é feito. Então, você deve estabelecer um procedimento na sua empresa. Qual é esse procedimento? Você vai lá no setor de compras e fala, olha, compras é o seguinte, qualquer novo produto químico que vai entrar naquela empresa, você solicita de preferência antecipadamente a FISPIC, manda lá para o CERMIT, nós vamos analisar e nós vamos autorizar ou não o uso. Essa seria a condição ideal, tá? Mas por quê? Porque imagina o seguinte, ele mandou um produto químico para você, você analisou lá a FISPIC e verificou que aquele produto é carcinogênico, causa câncer para o trabalhador. Lógico, se não houver outra possibilidade para a empresa trabalhar, a gente vai ter que fazer um máximo de controle possível. Mas, se houver qualquer possibilidade viável para a empresa trabalhar sem aquele produto, a segurança do trabalho não irá autorizar, óbvio, aquele produto na empresa. Então seria para isso. Tá? E quem é que estabelece os critérios para estar dentro da FISPIC? Como é que a FISPIC tem que ser elaborada? Há uma NBR, deixa eu colar aqui. A NBR é a 14725. Tá? Essa NBR ela é obrigatória desde 2011 para as substâncias, para todas as substâncias químicas, e é obrigatória para todas as misturas desde 2015, de junho de 2015. Então percebe que já deveria estar atualizado em relação às FISPICs. Mas infelizmente você vai encontrar várias FISPICs que estão incompletas ou erradas. E aí você deve estar pensando, o problema é a fiscalização que não acontece. Não é bem isso, tá? Imagina o seguinte, imagina que o fiscal foi lá no fabricante, pegou a FISPIC e vai verificar, com base na NBR 14725, se está ok. Tudo bem, isso ele consegue fazer. Mas tu acha mesmo que o fiscal, qualquer fiscal, vai conseguir pegar a NBR e saber se o que está ali está correto? E esse é o mais importante. Saber que aquilo ali é a verdade em relação ao produto químico. Para isso ele teria que ter, além de um conhecimento aprofundado da parte química, ele deveria ter uma estrutura, laboratório e tudo mais para analisar. Então percebe que não é algo tão fácil assim como a gente fica pensando. E o que vai ter na FISPIC? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tem vários itens. Olha lá, na NBR estabelece que tem que ter identificação do produto e da empresa, lógico, tem que saber qual é a empresa que está fabricando, composição e informações sobre os ingredientes. Então tem que saber qual a composição desse meu produto. E aqui, deixa eu falar uma coisa antes que eu esqueça. A gente às vezes, vamos ver um produto químico que todo mundo conhece, Thinner, por exemplo. Então você quer comprar um produto químico Thinner. Só que Thinner existe fabricado pela Coral, pela Ipiranga, pela Renner, por outros fabricantes. Estou chutando. Então, a Thinner é fabricada por vários fabricantes. E aí o setor de compras comprou da Coral, mas você foi buscar na internet e achou mais fácil a FISPIC da Ipiranga, que é de Thinner também. Você pensa assim, é Thinner, vou ficar com essa. Tá errado. Por quê? Porque a composição da Coral não é exatamente a mesma da Renner, da Ipiranga ou qualquer outra. Então, quando você vai pegar uma FISPIC, você precisa ter a FISPIC do fabricante. Porque se a composição é um pouco diferente, os riscos podem ser diferentes também. Então, você tem que tomar cuidado em relação a isso. O que mais que eu tenho que ter na FISPIC? Então, eu falei da identificação, da composição, da identificação de perigos. E nessa parte da identificação de perigos, é um dos principais falhas das FISPICs atuais. Por quê? Porque eu precisaria estar tudo dentro da simbologia GHS.
tem que haver uma padronização da rotulagem, né? Mas digamos que a sua FISP está ok, está dentro desse padrão. E aí você pegou a simbologia que tem lá e colocou no seu produto químico, lá da sua fábrica. Basta isso? Infelizmente não. Por quê? Porque não adianta de nada eu rotular o produto se o meu funcionário não sabe do que se trata. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso rotular e eu preciso treinar esse trabalhador. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. O que mais tem que ter aqui? Medidas de primeiros socorros, medidas de combate a incêndio, medida de controle para derramamento ou vazamento, manuseio e armazenamento, controle e disposição e produção individual. Esse aqui é bem importante, né? Porque fala os limites de tolerância e fala também qual o EPI adequado para usar. Então, qual a máscara, qual a luva e tudo mais. Propriedades físico-químicas, estabilidade e reatividade, informações toxicológicas, informações ecológicas, considerações sobre tratamento e disposição desse produto, informações sobre transporte externo, né? Sinalização e tudo mais, regulamentações e outras informações. Percebe que uma FISP completa, ela fica assim um calhamaço, ela fica bem cheinha mesmo. E aí é interessante fazer o quê? Fazer um resumo dessa FISP, né? Porque senão você vai ter muita informação e na hora que vai buscar, fica difícil. Você tem que ter a FISP principal lá armazenada direitinho, caso seja necessário você busca lá, mas é interessante pegar os itens principais e colocar numa ficha resumida. E você precisa também saber o seguinte, saber quais os produtos químicos existentes da sua empresa. Isso pode parecer simples, mas dá muito trabalho. Espera um instantinho. Perdão. Não estou bem da tosse não, mas bora continuar. Como é que você vai fazer isso? Você vai lá no setor de compras e lá no setor de compras você verifica tudo que foi comprado, todos os produtos químicos. E aí, lógico, estabeleceu aquele procedimento que a partir de agora eles vão solicitar FISP. Mas pode ter anteriores, você vai correr atrás via site, mandando e-mail para o fabricante e tudo mais. Outra forma também de identificar, vai lá no almoxarifado, verifica todos os produtos, vai ter uma segunda listagem. Além dessas listas, você deve ir na engenharia e na manutenção. Por quê? Porque às vezes eles fazem aquisição de produtos sem passar pelo compras. Compra por caixinha, lá tem um pouco de dinheiro para fazer teste de produto e tudo mais e compra direto. Depois de fazer tudo isso, você vai ter uma lista lá, sei lá, de 80, 90, 100, depende do porte da sua empresa, com um monte de produto químico. E aí você precisa saber quais são os produtos mais críticos da sua empresa. Ah, professor, mas eu não entendo nada de produto químico. Nem eu. Mas se na tua empresa tem tanto produto químico assim, tem um químico lá. Pega essa lista, vai lá com o químico da sua empresa e pergunta, olha, desses aqui, quais são os mais cavernosos, quais são os mais críticos? Ele vai fazer uma lista lá dos top 10, top 20, olha, esses aqui são os críticos. Aqueles você vai estudar e você vai treinar os trabalhadores. Porque não adianta de nada ter todo esse conhecimento, toda essa informação das FISPs e não passar para o trabalhador. Esse é o objetivo final. E para concluir, eu vou preparar esse treinamento, tá? Esse treinamento em relação aos trabalhadores que trabalham com aqueles produtos. Mas também é interessante um treinamento geral, porque tem produto que circula pela fábrica, às vezes tem lá um rótulo que o fabricante, que o funcionário não sabe bem o que é, e aquele é um produto perigoso. Então isso tudo tem que ser visto. Eu falei para vocês que todo vídeo eu ia indicar um livro. Então bora ver. Esse aqui é um livro grossão, né? Manual de Higiene Industrial, Fundação Mafre. Esse livro está em espanhol e recomendo você, antes de comprar o livro, baixar alguns materiais em espanhol. Eu nunca fiz nenhum curso em espanhol, mas a gente devagarzinho consegue fazer a leitura. Então vai testando, vai baixando, tem vários livros interessantes em espanhol que você consegue baixar gratuito na internet. Então baixa, dá uma lida e aí depois, se você achar interessante mesmo, conseguir ler, compra esse livro, é muito bom. Então, como ações principais devem incluir a gestão e utilização das FISPs, destaca-se. Então o que deve ser feito? Primeiro, criar e manter um registro atualizado das FISPs correspondente aos diversos produtos químicos utilizados na empresa e os produtos que figurem em projetos de novas atividades. Isso a gente falou para fazer, mas eu não falei sobre as novas atividades. Lembra lá da fase de antecipação do PPRA? Pois bem, eu tenho que antecipar. Se eu já
Porque se há um projeto dizendo que vai ter um novo produto químico da empresa, eu já preciso já começar a fazer os controles, né? Já verificar a FISPIC e fazer os controles. O que mais? Comprovar a coerência entre a FISPIC e a rotulagem do produto e contrastar a informação que contém com as condições de utilização do mesmo na empresa. Eu preciso saber o que está escrito no rótulo, bate com o que está escrito na FISPIC. Caso haja alguma incoerência, eu preciso entrar em contato com o fabricante para saber o que está correto, né? Utilizar a informação que proporciona as FISPICs para efetuar as avaliações de risco no lugar de trabalho, mediante uma análise cruzada entre as propriedades dos produtos e as condições de trabalho dos mesmos, e para seguir associações mais convenientes ações mais convenientes relativas à substituição do produto, manipulação e armazenamento, medidas de controle, que mais? Instruções de trabalho e segurança, então procedimentos, por exemplo, informações aos trabalhadores. Tudo isso aqui eu dependo da FISPIC. Ele coloca até assim também, ó, procedimentos para emergência, incluída a informação conveniente para serviços externos de auxílio, por exemplo, para o bombeiro e tudo mais. Se eu tenho um produto que é muito crítico, é interessante essa FISPIC estar até lá na portaria. Caso o bombeiro chegue, ele saiba, olha, esse produto aqui é explosivo, esse produto tem uma consequência muito grave. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. E quer falar comigo? Manda um e-mail, sobralj@hotmail.com, ou escreve um comentário aí embaixo dizendo quais são as pautas que você tem interesse. Um abraço e até o próximo programa.